Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo seja com todos vocês. Que bom poder estar gravando esse vídeo e poder compartilhar com você. E através desse vídeo, eu quero deixar registrado a leitura do capítulo 37 de Gênesis. Isso mesmo, leitura do capítulo 37 de Gênesis. Mas antes, eu quero lhe fazer um convite. Vamos juntos divulgar a palavra de Deus? Eu sou o pastor Geraldo Magela e o intuito é esse é o propósito, através dessas leituras, poder divulgar a palavra de Deus audivelmente, fazendo com que elas cheguem às pessoas que têm dificuldade de ler ou e até aos confins da terra, amém? Então, para isso, dá um like aí, se inscreva no meu canal e juntos, eu e você, vamos divulgar a palavra de Deus. Vamos de leitura bíblica? Gênesis capítulo 37 diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bia e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: quando você contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer? O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: Eles foram embora daqui. Eu o vi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi
procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim, veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestido. Depois o perguntaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade e ia para o Egito. Seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de o matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde os seus irmãos estavam e disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram o cabrito e o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó a reconheceu e disse: sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas vestes. Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupas de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: vou ficar de luto por meu filho, até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Aleluia, glória a Deus. Belíssimo capítulo, belíssimo, belíssimo. Nós podemos esboçar esse capítulo de Gênesis 37 da seguinte maneira. Gênesis 37, do versículo 1 ao 4, a intriga na família de Jacó. Do versículo 5 ao 11, os sonhos de Jacó. Ou melhor, os sonhos de José. Do versículo 12 ao 24, o atentado dos irmãos de José. Dos versículos 25 ao 28, José é vendido por seus irmãos. E do versículo 29 ao 36, a tristeza de Jacó. Vou repetir, versículo 1 ao 4, a intriga na família de Jacó.
Versículos 5 ao 11, os sonhos de José. Versículos 12 ao 24, o atentado dos irmãos de José. Versículo 25 ao 28, José é vendido por seus irmãos. E do versículo 29 ao 36, a tristeza de Jacó. Gênesis 37 é o capítulo que registra o episódio em que José foi vendido pelos seus irmãos. O estudo bíblico desse capítulo revela as intrigas na família de Jacó e o cuidado providencial do Senhor. Esse capítulo abre a última sessão do livro de Gênesis, que vai de Gênesis 37 ao 50, e trata exclusivamente da história de Jacó e dos seus descendentes. A história começa de forma dramática, com uma grande traição familiar, mas mostra como Deus, em sua providência, graciosamente usou essa situação para conduzir todas as coisas ao cumprimento do seu propósito. A Bíblia também nos diz que Jacó amava mais a José do que a todos os seus filhos. Por isso, ele lhe deu uma túnica ornamentada que indicava sua posição de filho preferido. Gênesis 37, 3. Curiosamente, esse versículo revela que Jacó repetiu os erros de seus pais Isaque e de Rebeca, onde Isaque amava mais Esaú e Rebeca mais a Jacó. Esse é um cuidado que nós pais devemos ter. Nós não podemos, se temos mais de um filho, não podemos ter preferência de filho. Um é mais amado, um é mais querido do que o outro. Não. Esse é um cuidado que nós temos que ter. E anteriormente também ali lendo, onde a providência de Deus na família de Jacó, nas intrigas entre os irmãos, foi necessário Deus tirar José do meio deles. Foi de uma maneira trágica? Foi. Mas para que o plano de Deus se cumprisse. E isso é muito importante hoje, nós temos ciência disso, temos consciência disso. Deus, para cumprir o plano dele nas nossas vidas, na vida de uma nação, de um país, que é o que nós estamos vivendo atualmente aqui em nosso país, Deus, ele age de maneira que muitas vezes nos espanta, que muitas vezes vai contra os nossos desejos. Mas, para cumprir os planos dele, Deus faz assim. Sabe por quê? Porque os planos dele, os planos de Deus, é melhor para nossas vidas. À primeira vista, muitas vezes, nós ficamos tristes, né? Mas é o agir de Deus. Deus está agindo. Isaac, como eu disse, tinha Esaú como filho preferido, enquanto Rebeca tinha Jacó. Você vai ver isso em Gênesis 25, 28. O resultado foi que esse favoritismo acabou promovendo a discórdia na família de Isaac e resultou na fuga de Jacó para longe de casa durante muitos anos, aproximadamente 20 anos. Você vai ver essa história em Gênesis 27. Embora a situação fosse diferente, a mesma história voltaria a se repetir. José seria levado para longe dessa casa. O favoritismo de Jacó por José alimentou a ira invejosa de seus outros filhos. Olha o que aconteceu pelo fato do pai Jacó ter dado esse favoritismo ao seu filho José. Instigou a inveja, né, dos outros filhos. Eles odiavam tanto a José que nem havia mais um diálogo pacífico entre eles. A expressão hebraica indica que os irmãos de José não podiam saudá-lo com a paz. Gênesis 37, 4. Gênesis 37 termina mostrando não apenas a tristeza de Jacó, mas também informando o paradeiro de José. Ele foi levado pelos midianitas ao Egito, onde foi vendido como escravo para servir na casa de Potifar.
com certeza é a providência de Deus. O comandante da guarda de Faraó, Potifar era o comandante da guarda de Faraó. Essa história tinha tudo para terminar de forma trágica e sem qualquer esperança. Mas, da forma mais improvável, o escravo se tornaria o governador da nação mais poderosa da terra naquele tempo e serviria como salvador de seu povo num tempo de grande crise. Deus estava no controle de José. Não podiam saudá-lo com a paz. Olha só, né? Deus estava no controle da vida de José. Seus irmãos nem o podiam e não o saudavam mais com a paz. Era um ambiente hostil, um ambiente terrível. Então Deus providenciou tudo para que José mais tarde se tornasse não apenas o governador do Egito, mas aquele onde Deus iria usar José para trazer suprimento à nação escolhida por Deus, Israel. Então, meus amados, belíssima história, belíssima compreensão que Deus nos dá através desse capítulo. Podemos extrair muitos ensinamentos para as nossas vidas cotidianas, nossas vidas familiares desse capítulo. Fica então a leitura do capítulo 37 de Gênesis. Não deixe de ler e também não deixe de ouvir. Não deixe de ler o capítulo e não deixe de estudar e não deixe de ouvir. Então, que Deus te abençoe. Um grande abraço no teu coração, do pastor Geraldo Magela. E até o próximo vídeo, onde eu estarei compartilhando a leitura do capítulo 38 de Gênesis. Deus te abençoe.